Olá pessoal, muito boa noite. Vou ser o mais objetivo aqui possível com vocês nessa análise das questões na parte do conhecimento específico para assistente de administração no concurso do CORE Distrito Federal. Nós temos aqui essa nossa primeira questão. Profissionais que atendem ao público devem conhecer alguns requisitos básicos de relacionamento e comportamento social, né? Como, por exemplo, saber conduzir adequadamente situação de tensão e conflito. Nesse contexto, considerando as características do bom relacionamento, né, uma das características do bom relacionamento, né, é a cordialidade, ser cortês. Acredito que pelo contexto da questão, né, pelo contexto do enunciado da questão, da cordialidade, que é uma das, que é aqui no caso uma das características de um bom relacionamento, acho que caberia aqui a letra D, tá? A letra D, a empatia é colocar no lugar do outro, né? Se colocar no lugar do outro, né? Não acredito aqui, né? A empatia é aquela característica que permite ouvir de maneira atenta e compreensível o que o cliente tem a dizer sobre as suas necessidades. Não concordo muito bem com esse conceito aqui não, né? Mas vamos aguardar aí o gabarito da banca, né? É uma atitude importante para solucionar a demanda dos usuários durante o atendimento é encaminhar em qualquer hipótese. Esse termo em qualquer hipótese deixa a nossa questão incorreta. Assim, pelo enunciado da questão, ficaria entre a letra B e a letra D, né? Ser cortês é uma condição indispensável para um bom atendimento. Entretanto, é preciso ter cuidado, né? Pois a simpatia em excesso, a cordialidade em excesso será mal interpretada, gerando situações embaraçosas. Na minha interpretação aqui, né, faria mais sentido a letra D. Nessas questões de atendimento ao público, elas são complexas, elas por vezes são fáceis, né, mas também pode gerar essa duplicidade de entendimento, de compreensão, né? Característica, vou até pegar aqui, né, o conceito de empatia. Ok, empatia é a capacidade que uma pessoa tem de sentir e se colocar no lugar de outra, como se estivesse vivendo a mesma situação, né? Então aqui, pessoal, fariam, pelo enunciado da questão, está falando em relação a essas características de um bom relacionamento, a cordialidade é uma delas, faria mais sentido que a letra D. Mas vamos aguardar o posicionamento da banca, tá? Dentre as premissas de um bom atendimento ao público, analise aí as afirmativas a seguir. É importante conhecer as razões que levaram a pessoa a buscar o atendimento e as expectativas que ela tem em relação a possíveis soluções. Eu concordo aqui com o item 1, né? Para demonstrar o profissionalismo e competência é fundamental a utilização de termos técnicos no atendimento ao público. Não necessariamente. A responsividade, é aqui que está a pegadinha da questão, né? E a colega colocou aqui, né? Responsável. Pessoal, responsividade no atendimento se refere à capacidade de transmitir confiança ao cliente, né? A responsividade e rapidez na resposta traduz a vontade de ajudar clientes e de prestar serviço sem demora. A capacidade de recuperação rápida e profissional do serviço em caso de falha na sua prestação. Então, acredito que, né, esteja aqui, né, capacidade de transmitir confiança está em desacordo aqui com o conceito, né? A escuta é fundamental no processo de. Então, o item 3 ele está errado, né? Então, o item. Vamos ver aqui. O item 2 está errado. O item 3 está errado. Sobrou então o item 1 e o item 4. A escuta é fundamental no processo de atendimento ao público, pois assim, né, dessa forma, a colega colocou assim, única forma, né, escutar é fundamental no processo de atendimento ao público, pois assim é possível entender qual é a real necessidade apresentada e de que maneira a instituição pode oferecer uma solução. Se você não escuta,
né? Você está atendendo um cliente, você não escuta as necessidades, as demandas, você não vai realmente conseguir compreender, tá? Aqui no caso, eu concordo com o gabarito aqui, letra C, tá? Essas questões, pessoal, de administração, atendimento ao público, é bom a gente aguardar. Eu estou dando aqui a minha primeira impressão em relação a essas questões, mas é bom aguardar o posicionamento da banca, tá? Não se desespere antes da hora. Por isso que eu não gosto de fazer gabarito extraoficial, porque eu sei que a galera, ela realmente cai na ansiosidade, né? A pessoa fica muito, muito, muito ansiosa. E eu não gosto de trazer o gabarito por causa disso, né? Porque, pessoal, eu, assim, eu dou aula e tudo mais, mas a gente também é passível de ter uma análise errada, né? Ter uma compreensão errada em relação à questão, né? Há falhas no processo aqui, até mesmo no lado do professor, tá? Então, na minha análise aqui, caberia a letra C, tá bom? Até mesmo porque eu trouxe o conceito de responsabilidade. Responsividade não caberia aqui. Vamos lá. Isso aqui tá difícil de ler, mas bora ver. Félix e Mara são servidores públicos lotados em uma determinada universidade estadual. Trabalham em áreas diferentes, mas como se conheceram no treinamento de integração quando for admitido, às vezes se encon- encontram, né, para almoçar juntos. Os dois colegas têm a mesma faixa etária, contudo, preferências bem diversas na vida pessoal. O mesmo se aplica às impressões que eles têm no trabalho da universidade. Félix está bem satisfeito e confia na forma como seu gestor conduz o desempenho da equipe, oferecendo desafios com reuniões periódicas para promover feedback. Mara, por outro lado, ela se sente demasiadamente desmotivada, pois além de atuar em um trabalho pouco desafiador, ela tem enfrentado problemas com a sua chefia, que nunca conversou com ela sobre a sua atuação no trabalho. Considerando a situação hipotética, analise aí as afirmativas. A ausência de feedback por parte da chefia de Mara e o tipo de trabalho que ela desempenha certamente tem afetado aí a sua motivação, né? Aqui no caso, né, ela, né, atua em um trabalho pouco desafiador. Tem enfrentado problema, nunca conversou com ela sobre a sua atuação no trabalho. Nunca teve um feedback. Mara está desmotivada porque gostaria de trabalhar no mesmo setor de Félix. Aqui, no enunciado da questão, não deixa em momento algum essa intenção por parte dela, tá? Em querer trabalhar no mesmo setor. O item 2 ele está errado. Então a gente já pode aqui, ó, tirar a letra B e tirar a nossa letra C da jogada, tá? Ah, Félix tem a sorte de ser alocado em uma área cujo gestor faz questão de conversar nas expectativas de desempenho junto aos servidores de sua equipe. Oferecer feedback sobre o desempenho do empregado é importante para o profissional, para que o profissional saiba qual caminho seguir, devendo ser realizado a cada 2 anos. O feedback não necessariamente, né, a cada 2 anos. Quando bem aplicado, o feedback é um excelente caminho para criar relações de confiança na organização. Uhum. É, pessoal. Aqui no caso eu não estou conseguindo nem enxergar aqui as opções da nossa letra D, né? Mas eu concordo com o item 4 verdadeiro, tá? O feedback, deixa eu só tirar uma dúvida aqui. Não tem essa periodicidade de a cada 2 anos. Então, o item 4 está falso. Ah, teve a sorte de ser alocado em uma área. Meio difícil aqui essa item 3, né?
Sorte, né? Hum, olha, eu acho aqui, né, os dois colegas têm a mesma faixa etária, contudo, preferências bem diversas na vida pessoal. O mesmo se aplica às impressões que ele tem também no ambiente, né, de trabalho, né? O Félix está bem satisfeito, ele confia na forma como seu gestor conduz o desempenho da equipe, oferecendo desafios, reuniões periódicas para promover o feedback, né? Então, tem a ver com uma perspectiva. Então, eu não concordaria tanto assim com com o item 3, tá? Não é uma questão de sorte, né? Envolvendo. Assim, isso aqui é a minha interpretação, tá, pessoal? Né? Eles. Aqui, ó. A preferência, bem diversas na vida pessoal, né? Tem impacto no ambiente de trabalho. Então, pode ser que o Félix, né? Ele, sei lá, estivesse tendo a mesma chefia da colega de trabalho dele e teria ali, né, a sua satisfação no ambiente de trabalho. Aqui no caso eu não estou vendo isso aqui como uma questão de sorte, né? Nesse primeiro momento eu posso estar um pouco equivocado, mas de acordo com o enunciado da questão, não concordo aqui com esse enunciado, tá? Aqui eu concordo que é falso mesmo. Então ficaria o 1 e o 4. Então ficaria o gabarito letra A, tá? A estrutura organizacional caracteriza e determina a forma como o órgão público é dividido, assim como a maneira como é dirigido. Assinale o tipo de estrutura descrito corretamente. Eu falei disso aqui na revisão de véspera, tá? A estrutura matricial, ela de fato, ela atua de maneira híbrida, né? Ela atua aqui de maneira híbrida. Deixa eu só ver o negócio aqui. Só um instantinho, tá? Só confirmar aqui o negócio. Aqui no caso, né, ela é flexível e dinâmica, mas ela não combina, não é um modelo funcional com o modelo linear, tá? O erro aqui é o modelo linear. O linear é o mais tradicional. A orgânica visa promover o sistema adequado a condições previsíveis, não, né? Condições ambientais mutáveis. O conceito aqui mais correto é o da funcional. Eu falei disso na revisão de véspera. O governo de um determinado estado da federação está investindo cada vez mais na qualidade do atendimento ao público. Assinale qual das ações descritas pode contribuir com esse objetivo. Veio muitas questões relacionadas ao atendimento ao público, um pouco de interpretação, né? Não necessariamente você aí precisaria saber o assunto em si, né? Mas um pouco de interpretação ajudaria a resolver essa questão, né? O governo de um determinado estado da federação está investindo cada vez mais na qualidade do atendimento ao público. Assinale qual dessas ações descritas pode contribuir com esse objetivo. Optar exclusivamente pelo uso de canais digitais de atendimento. Né, nós temos canais
digitais, temos ouvidorias, né? Não só canais digitais, né? O telefone já quebraria aí essa resposta aqui, né? Capacitar os servidores para um atendimento cordial, atencioso e ágil, oferecer horários, né? Apenas para a instituição também não, mostrar somente no atendimento inicial ao seu público, visando casar a primeira impressão. Não, que gabarito realmente creio que seja a letra B, tá? Essa questão aqui eu achei interessante, tá? A letra A, o controle é fundamental para a execução de tudo que foi planejado, pois é nessa função que serão definidas as atividades e responsabilidades. Aqui é na organização, o planejamento ele é elaborado aí de forma centralizada, creio eu aqui nessa, né, serviços especializados em plano de saúde, ali na alta cúpula, né, da organização. Os gerentes dessa organização precisam compreender os princípios básicos de planejamento, organização e direção, e assim escolher qual dessas funções administrativas deve ser aplicada e supervisionada, visando obter resultados positivos. A etapa preliminar do planejamento é essencial para a organização, para que a organização conheça os pontos fortes e fracos, que podem ser aí. Aqui no caso, né, eles não vão optar por qual dessas funções administrativas deve ser aplicada, tá? O planejamento, ele é o planejamento, o processo administrativo, né, o planejamento organizacional, ele é cíclico, ele engloba o planejamento, a organização, a direção e o controle, tá? Então, caberia aqui nessa nossa resposta a nossa letra D, né, por essa justificativa aqui. Aqui em relação ao e-mail, um dos diferenciais da comunicação por e-mail é a flexibilidade, o que dispensa o uso de linguagem formal. Aqui, né, no ambiente das organizações, eu trouxe até aqui, ó, como gênero textual, o e-mail pode ser considerado um documento oficial, assim como ofício. Portanto, deve ser evitar o uso de linguagem incompatível, tá, com uma comunicação. Deve-se evitar o uso de linguagem incompatível com uma comunicação oficial, tá? Então, aqui eu concordo com o gabarito aqui sendo a letra A. Vamos para a próxima. No caso de indisponibilidade de sistema ou quaisquer outros fatores que impeçam de prosseguir com o atendimento ao cliente, o melhor a fazer é explicar ao cliente as razões impeditivas e apontar os responsáveis nominalmente. Não acredito que seja a melhor conduta a ser adotada. Buscar, na medida do possível, alternativas para solucionar a necessidade do cliente, né? Dispensar o cliente justificando com um motivo qualquer, esse motivo qualquer torna a nossa questão errada, orientar o cliente a agrupar para, desculpa, orientar o cliente a aguardar, porque está difícil de ler aqui, né, para resolver o seu problema somente quando o sistema voltar a funcionar. Aqui eu concordo também com o gabarito dado, gabarito letra B. Essa questão eu vou pular ela, tá? Eu pesquisei, pesquisei, pesquisei e eu não consegui realmente chegar a uma conclusão, tá? Eu tô entre a letra A e eu não tenho o menor problema em dizer que eu estou com dificuldades em relação a essa questão, tá? Eu não sei de tudo, mas eu tenho a humildade para assumir isso, né? Então aqui até uma questão que serve para mim, né, complementar os meus estudos. Eu prefiro aguardar a banca, né? Eu fiquei entre esses dois termos aqui, procurei questões anteriores para fundamentar melhor aqui o gabarito, e eu fiquei nesse impasse, tá? Sobre o trabalho em equipe nas organizações, pode-se afirmar corretamente. Aqui no caso, um trabalho de equipe, né? Uma equipe de trabalho é um tipo de grupo de trabalho, mas ela tem as propriedades específicas. Cada membro deve ter um papel específico determinado. Ações dos indivíduos devem ser interdependentes e coordenadas. Todos que compõem devem apresentar forma de pensar semelhantes, né? Vamos ver aqui. As ações do indivíduo devem ser interdependentes e coordenadas, tá? Aqui parece ser a nossa letra A, o gabarito, tá?
Deve haver tarefas iguais com os mesmos, né, desculpa, com diferentes objetivos, né, com os mesmos objetivos. Seus membros não possuem papel específico? Não. São, né, ações interdependentes e coordenadas, tá? Possui sim papéis específicos. Aqui no caso, né, há espaço de documentos, é a relação dos documentos cujo descarte for autorizado por autoridade competente. Peguei no dicionário arquivístico, aqui cabe listagem de eliminação, não é a tabela da temporalidade. Eu ainda falei para vocês na revisão de véspera, tá? A tabela é um instrumento, tá? Um instrumento que vai destinar aí, né, o, qual o caminho que o documento vai seguir, né? Vai pro quanto tempo ele vai levar para ir para a fase intermediária, permanecer na corrente e ir à permanente, por aí vai, né? Ó, aqui, ó, os prazos legais, né? Tendo em vista a transferência, o recolhimento, o descarte ou eliminação de documentos. A listagem de eliminação é a relação de documentos cuja eliminação foi autorizada por autoridade competente, né? Então aqui, ó, foi autorizado por autoridade competente. Então cabe mais aqui a letra C do que a letra D, tá? Aqui, pessoal, considerando a frequência de uso dos documentos pelos órgãos e entidades produtoras, os arquivos podem ser definidos como é, a frequência de uso, né? Corrente, intermediário e permanente, tá? É frequência de uso. E gabarito letra D. Aqui, pessoal, essa questão muito interessante, né? Consiste em utilizar mobiliário de madeira revestido de fórmica, referente ao armazenamento, né? Adequado de documentos, conforme a bibliografia arquivística, o armazenamento ele será preferencialmente em mobiliário de aço. Sabendo acertar aqui o item 1, você já achava a resposta, tá? Nem precisava saber as demais, porque a letra D ela não contém aqui o item 1 e as outras contêm. Então vamos seguindo. Aqui no caso, a banca ela trocou esses dois conceitos, tá? Opa, peraí. A banca ela trocou aí esses dois conceitos, conográfico, filmográfico. Ela trocou os conceitos, simplesmente isso. Iconográfico é o que contém imagens fixas e filmográficos que contém imagens em movimento, tá? O gabarito aqui é o item 1 e o 4, gabarito letra B. Sobre os objetivos da gestão do documento, né? Gestão do documento envolve o quê? O PUD, produção, utilização e destinação. Ele permite o aproveitamento racional dos recursos humanos, tá? Verdadeiro. A gente tira a letra A, a gente tira a letra B. Estamos entre a letra C e a letra D. Contribui para a eliminação dos documentos permanentes. Documentos permanentes, pessoal, valor histórico, eles não são eliminados. Falso. Achamos aqui a nossa resposta. Gabarito letra D. Assegura a produção, a utilização e a destinação dos documentos, foi o que eu acabei de falar para vocês, do PUD, né? O mnemônico que eu utilizo para lembrar da gestão de documentos, né? PUD. Produção, utilização e destinação. Teve até uma questão da Banca Sebrasp há algum tempo que cobrou qual é, né, as etapas da gestão de documentos. Aí era produção, utilização e destinação. E aí foi bem tranquilo. Garante que a informação esteja disponível quando e onde seja necessária. Eu trouxe esse texto aqui só caso haja alguma dúvida em relação ao item 1, por exemplo, né? Ela também está envolvendo aí a questão dos recursos humanos, né? O aproveitamento racional dos recursos humanos. Então é isso. Fechou aqui esse gabarito extraoficial, né? Vamos aguardar aí o posicionamento da banca. Algumas questões realmente ainda pairam alguma dúvida, né, em relação ao gabarito. Não se desespere antes da hora. E é isso, né? Deixa seu like, se não é inscrito no canal, se inscreva e boa sorte aí, né? Aguardando o resultado final da banca, tá bom? Então, um grande abraço e até mais.